Olha só, vou trazer aqui, tem muita gente falando no chat, né, dessa denúncia contra o ministro Silvio Almeida. E agora o presidente Lula deu uma entrevista e falou sobre as denúncias que são negadas, né, o ministro nega. Olha só o que disse, o motivo de uma foto da Janja com a Aniele é a demonstração inequívoca de que as mulheres estão com as mulheres. O que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem. Pedi ao advogado-geral da União e ao controlador-geral da União, ao ministro da Justiça, que conversassem com as pessoas até eu chegar. Disse aqui o trecho da fala, e ele teria dito também ainda, alguém que pratica assédio não vai ficar no governo, disse Lula após as denúncias. Ele diz, o que eu posso antecipar para você é o seguinte, alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter o bom senso de que é preciso que a gente permita o direito à defesa, a presunção de inocência, ele tem o direito de se defender, disse Lula à radiodifusora de Goiânia. E disse ainda que o governo vai colocar a Polícia Federal, o Ministério Público e a Comissão de Ética Pública para investigar. Eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem em uma parte importante da política nacional. Então, eu não posso permitir que tenha assédio. Então, é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso à defesa das mulheres, inclusive dos direitos humanos, com alguém acusado de assédio. Enfim, muito triste, mas parece que o Silvio Almeida deve, então, deixar o governo, né? Porque vamos. Só acrescentando informação, 4 acusações, são formalmente 4 acusações contra ele, inclusive da própria Aniele Franco, e a Polícia Federal abriu agora há pouco a investigação. Não, então, o que eu queria ouvir o Denis, assim, eu sei que é um momento muito difícil para o Denis falar, inclusive, quero respeitar esse momento dele, se ele não quiser, e se ele achar que por bem e não se manifestar, que ele fique extremamente à vontade. Eu queria pontuar assim, para mim é um dia triste, um dia muito triste, porque se confirmado que a Aniele de fato fez a denúncia, e pelas sinalizações dela e da Janja, indicam que sim, né, se tratam de uma mulher negra e um homem negro envolvidos num caso desse, num governo que antirracista, depois de um governo fascista, né, de um governo que só tinha homens no seu entorno, que não respeitava a mulher, e aí você vem ter um caso num governo antirracista, antimachista, que foi eleito com essa pauta. Eu sei que o Denis também tem relação de amizade com o ministro, proximidade pelo menos, acho que talvez com a Aniele também. Então, mas assim, Denis, eu queria destacar isso. Para mim, é um dia muito triste. É triste porque você está acontecendo um caso desse, uma denúncia dessa, né? Isso mancha o governo, tá? Isso tem impacto eleitoral. Você imagina, a extrema-direita vai vir babando com isso, né? Não tem dúvidas, né? Então isso vai vir babando. Então imagina só, né? A Damares, como ministra dos Direitos Humanos, né? Vai vir. Isso vai ser colocado nas eleições, né? Num momento bem complicado, né? Da campanha eleitoral. Então isso vai ter impactos, né? Bem complicados, tudo isso, né? Além disso, você tem um problema do ponto de vista político, tá? Veja, eu não tenho procuração nenhuma para defender o Silva, acho que tem que ser apurado mesmo, o caso da série tem que ser apurado. Né? Isso veio, na verdade, do Me Too, né? O Me Too Brasil, não o Me Too Internacional, veio disso. Essas denúncias, né? Então, houve uma denúncia com o Me Too tornou público isso. Me Too Brasil, né? Não conheço muito a organização brasileira, conheço a internacional, não sei como é que ela funciona. Chegou até ter tem um contencioso no Me Too com o Ministério dos Direitos Humanos, não sei se isso é verdade ou não, né? Então tem essa também questão aí.
Mas eu acredito assim, que tem um problema do ponto de vista da gestão política desses ministérios que tratam da questão da diversidade. Que tradicionalmente você tem um debate aí, se esses ministérios têm que pensar essas políticas de diversidade, direitos humanos, como políticas de Estado ou de governo. Tá? Nesse sentido, por exemplo, eu tenho concordância, tá, com a forma que o Silvio Mendes tentou tratar de transformar, né, as políticas de direitos humanos em carreiras de Estado, tá? E não ações que são realizadas a partir de parcerias com o terceiro setor, como tradicionalmente é realizado. Então, essa é um pouco a perspectiva que o Silvio tentou defender isso, eu tenho feito isso, né? E eu acho que é importante, né? Eu tendo a concordar com essa linha que ele trabalha, tá? Que é uma linha um pouco diferente que o Ministério da Igualdade Racial tem feito. Tá? Então, por essa política, eu tenho concordância com isso. Agora, a questão do assédio é muito ruim, primeiramente, né? Porque é uma coisa complicada, né? Uma coisa que não se espera de um militante, né, dos direitos humanos, militante do movimento negro, né, um militante, que é um progressista que se pratica, tem que ser combatido. Isso é abominável, o primeiro aspecto. Né? O segundo aspecto, isso enfraquece o governo. E o terceiro, que enfraquece, inclusive, uma proposta política que estava sendo implantada no Ministério de pensar os direitos humanos como carreira de Estado. E quero lembrar também que isso ocorre uma semana depois da implantação da Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos. Uma batalha, isso, né? Houve toda uma resistência do setor mais à direita, setor militar, à implantação. Essa comissão é vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. Ela foi implantada na semana passada, numa audiência ali, né? E isso ocorre, né? E logo uma semana depois tem esse problema no Ministério, que isso vai ter impactos políticos em termos até de enfraquecimento dessa comissão. Tá? Então, isso é muito chato, muito ruim isso, né? Porque existe essas consequências políticas de tudo isso. Então, tem que apurar, né? O José colocou agora, tem que apurar isso, não tem como deixar barato isso. É verdade, tem que apurar mesmo, né? Quem for responsável tem que pagar mesmo, né? Mas é muito, assim, estou pegando os prejuízos políticos para o governo, para essa agenda de direitos humanos e para a agenda da política de combate ao racismo. E quero aqui, só fazendo um parênteses aqui, chegou uma breaking news aqui no chat, eu confirmei agora, que o grande Sérgio Mendes acabou de morrer, né? Músico brasileiro, morreu aos 83 anos. Acabamos de saber, o Julinho publicou no grupo da redação. Tá? Uhum. É isso, né? Eu acho que vai ter muita... O espírito do Silvio em relação às denúncias é de lutar para se defender. Ele tem agora uma matéria no Antagonista dizendo que ele vai acusar a Aniele, o Padilha, de tentarem derrubá-lo. Ele saiu já se defendendo, acusando o Me Too de tentar interferir numa licitação, né, do Disque 100, se não me engano, um disque de direitos humanos, o número de direitos humanos. Então, isso vai trazer muitos prejuízos para o governo mesmo, e acho que menos importante do que trazer prejuízos para o governo, vai trazer prejuízos para a luta antirracista em defesa dos direitos da mulher nesse país. Também direitos humanos também, né? Direitos humanos como um todo, né, Denis? É o ministério dele, né? A agenda dos direitos humanos perde, primeiro, referências, e aí perde até credibilidade, né, com tudo isso acontecendo. Vamos aguardar. Eu estou tomando todos os cuidados, inclusive pedi na redação para as pessoas serem muito cuidadosas, inclusive por isso, por envolver duas pessoas negras, militantes, com origem no movimento social, na luta da defesa das mulheres, dos direitos humanos, da questão do combate ao racismo. Então, a gente tem que ser delicado, não é tomar partido. Eu não vou jogar álcool na fogueira. Não esperem da fórum essa posição de urubu, de ver que tem ali uma coisa para tentar transformar as pessoas que estão na disputa em carniça. Nós não faremos isso.